Dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Primeiro dia da semana, segunda-feira, nós vamos continuar aqui falando sobre o que? Estamos falando sobre o rugido do leão. Semana passada nós começamos isso e essa semana a gente vai continuar, vamos dar sequência ao rugido do leão. O que é o rugido do leão? É o momento de você alinhar a sua mente, transformar a sua mente para que verdadeiramente você possa prevalecer, né? Se tornar uma pessoa mais resiliente, se tornar uma pessoa que vai prevalecer e permanecer por muito mais tempo. Quando você ver pessoas desistindo, você vai continuar avançando, vai continuar caminhando, vai continuar, dentro daquilo que o Senhor te chamou. Já vamos começar, deixa o Instagram avisar aí, porque já estamos ao vivo. E vamos começar a live dessa segunda-feira. E hoje o que eu quero falar com você? Os cárceres da mente. Os cárceres da mente. O que é o cárcere da mente? Veja bem, todas as pessoas, quando elas estão presas não apenas, dentro de uma ótica natural. Porque muitas vezes olhamos e vemos isso dentro e desde uma perspectiva física. Quando olhamos no físico, você vai ver pessoas presas fisicamente. Onde? Dentro das cadeias, dentro das prisões, dentro dos presídios, dentro das delegacias. E para a maioria das pessoas, quando nós olhamos aquela situação, aquela cena, você fala assim, essa pessoa está presa. Sim, fisicamente ela pode estar presa, ela pode estar limitada. Porém, quando nós olhamos além disso, se você vai e faz uma visita a uma pessoa no presídio, muitas vezes você vai se deparar ali com pessoas fazendo uma reunião, um culto ao Senhor. E você vai poder presenciar um nível de liberdade, um nível de alegria, de felicidade que fora daquele ambiente você muitas vezes não encontra. Porque são pessoas que estão fisicamente presas, mas estão espiritualmente livres. Agora, a nossa liberdade, ela também precisa acontecer não apenas no âmbito espiritual, mas ela também deve evoluir para o nível da nossa alma. E muitas pessoas, quando nós falamos de cárcere da mente, muitas pessoas hoje estão presas mentalmente. A mente dessas pessoas está presa. Agora, veja bem, a sua vida, você fisicamente só vai conseguir chegar a um lugar onde a sua mente já foi livre, já foi condicionada para que isso aconteça. Para a gente começar aqui, eu queria deixar um verso para você. Esse verso está em Provérbios 23. Vamos lá, Provérbios 23, no verso 7. Veja bem o que ele fala. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Assim como ele imagina em sua alma. Quem imagina em sua alma? Assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Então, é muito importante entender isso, porque a perspectiva interna que você tem de você mesmo, essa guerra mental que você carrega, esse olhar duvidoso, incrédulo que você tem de si mesmo, ele te limita a viver aquilo que Deus já preparou para você. Então, é algo que nós precisamos desvencilhar, nós precisamos romper. Porque por mais que você receba palavras, receba, um turbilhão de profecias, por mais que você seja uma pessoa que nasceu de novo, que caminha dentro do Evangelho, o Evangelho são boas novas, boas notícias, por mais que você tenha já vivido uma série de coisas, de experiências, é necessário passar por um processo que Paulo chama de renovação da mente. Quando nós vamos ali em Romanos 12, no verso 2, transformai-vos. A transformação que nós precisamos viver, ela é de dentro para fora. O Evangelho não é superficial. O Evangelho, ele evoca uma transformação que é desde dentro para fora. Então, quanto mais nós entendemos isso e nos damos a isso, a viver essa transformação, e é uma transformação, a palavra transformai-vos, que Paulo usa ali no original, é metamorfos, que significa mudar de forma, é algo que está perdendo uma forma antiga e assumindo uma forma nova, é algo que está perdendo
perdendo uma forma, uma maneira. O algoritmo está sendo refeito para que o quê? Para que a pessoa ela possa verdadeiramente ter a sua evolução, para que ela possa verdadeiramente ser uma pessoa que está evoluindo. O Evangelho é um Evangelho que nos faz evoluir. Você sai de uma pessoa menor, desqualificada, uma pessoa sem condições, e o Evangelho vai trazendo a você uma nova perspectiva. São boas novas, são boas notícias, há algo novo para a sua vida, né? Receber o Evangelho é receber o quê? Uma novidade de vida. Você não precisa mais viver a velha vida, você tem uma nova vida. E existe uma novidade de vida. Uma novidade de vida vai falar de quê? De que você pode experimentar coisas novas todos os dias na sua vida. Porém, o que acontece? Quando nós olhamos para os cárceres da mente, pessoas estão limitadas mentalmente para poder acessar, viver, desfrutar de tudo isso. Então, existe uma luta interna, porque por mais que você seja alvejado por verdades, você se vê internamente lutando contra limitações que foram depositadas dentro de você. Podem ter sido depositadas pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus professores, mas são limitações que estão aí, foram estabelecidas aí e condicionaram a sua maneira de pensar. E o que precisa acontecer? Uma transformação, esse metamorfose. E como eu posso, me desvencilhar disso? Como que eu posso fazer para romper com isso? Veja bem, as nossas vidas, são direcionadas, a nossa vida, o nosso viver, a maneira como nós vivemos é direcionado pelos nossos pensamentos. Então, a maneira como eu penso é a maneira como eu vou agir. Por isso o verso fala, assim como o homem imagina em sua alma, a imagem que você tem na sua alma condiciona a sua maneira de agir. Então veja bem, as nossas vidas são direcionadas por cada pensamento, mas também por cada palavra que falamos. Tudo aquilo que eu e você pensamos, nós vamos acabar falando. A boca fala daquilo que o coração está cheio e a mente também fala do nosso coração. Porque veja bem, tudo aquilo que eu penso é armazenado em mim. E o meu coração vai se enchendo desses pensamentos, e esses pensamentos vão fortalecendo algo dentro de mim que no devido tempo vai dar à luz através das palavras que eu falo. Então as nossas vidas, elas são medidas por cada um dos pensamentos e palavras. Agora, por que é importante entender isso? Veja bem, se nós queremos viver uma nova vida, queremos ver que a nossa vida possa entrar em um novo tempo, se queremos desfrutar de um novo tempo, de uma nova fase na nossa vida, é muito importante que nós comecemos a sermos muito rigorosos com aquilo que nós pensamos. A maneira como eu penso determina a maneira como eu vou agir. Se eu ajo da mesma forma, eu tenho o mesmo resultado. Agora, se eu quero um novo resultado, um resultado melhor e maior numa determinada área da minha vida, eu preciso reajustar o meu pensamento naquela área para que eu possa verdadeiramente amadurecer, crescer, florescer de uma nova maneira. É interessante porque a palavra de Deus, veja bem, o salmista ele vai declarar, "Cri, por isso falei." Ou seja, tudo aquilo que nós cremos, nós acabamos por declarar isso. É uma sequência que acontece nas nossas vidas. Se eu creio, eu falo. Então, o que está na minha mente, querido, vai sair pela minha boca. E o que sai da minha boca, vai determinar vida ou morte. Então, muitas vezes, o pensamento de morte que arraigamos, ele acaba por ser também uma palavra de morte que nós declaramos. Por isso, precisamos trabalhar intencionalmente na nossa maneira de pensar para que as nossas palavras sejam palavras de vida. Agora, veja bem, nós devemos entender também que o quê? Que a palavra de Deus, como eu posso reprogramar a minha mente? Como eu posso transformar a minha mente de uma maneira que a minha vida seja transformada? Nós falamos na semana passada da passagem ali onde quando Deus chama a vida de Josué. Bem-vinda, mãe. Bom ter a senhora aqui.
Quando Deus chama Josué, em Josué capítulo 1, no verso 8, ele fala assim: Josué, medita no livro da lei dia e noite para que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você vai fazer. Ou seja, Deus chamou Josué a meditar na sua palavra dia e noite, a encher, a incultar a sua palavra na sua mente, para que a sua mente recebesse o alimento, o armamento, para que ela pudesse ser transformada e, consequentemente, Josué fosse bem sucedido em tudo aquilo que ele fosse fazer. Agora, preste atenção. Se eu quero mudar a minha vida, eu quero viver uma transformação, e não é uma transformação superficial. Transformação superficial é melhoria. Não estamos aqui falando de melhoria, estamos falando de transformação de vida. O evangelho é transformação de vida. Agora, presta bem atenção, né? A palavra de Deus tem o poder de realinhar qualquer coisa que esteja desalinhada em nossa vida. Então, quanto mais eu introduzo a palavra de Deus na minha vida, eu trago ela, eu começo a meditar, eu começo a me alimentar, eu começo a permitir, como eu disse na semana passada, que os leões da minha mente comecem a ser esculpidos e, consequentemente, esses leões, no devido tempo, eles terão a capacidade de rugir. Eu te disse agora mesmo que aquilo que eu coloco na minha mente, consequentemente, vai dar à luz através de palavras. Então, se eu trago a palavra de Deus, eu trago aquilo que a palavra de Deus diz, de áreas da minha vida que estão desalinhadas, e eu quero, trazer um alinhamento, eu quero alinhar as áreas da minha vida com a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz. O que eu preciso fazer? Eu preciso, no primeiro momento, introjetar, eu preciso trazer, eu preciso me alimentar com esta palavra para que, consequentemente, ela possa ganhar forma na minha vida, ela possa, tecer esse casulo da minha transformação para que, no segundo momento, eu comece a liberar essas palavras. E à medida que eu começo a liberar essas palavras, à medida que os ataques vêm sobre a minha mente, os leões já estão ali postos à porta, eles vão começar a rugir. Eu não aceitarei mais aqueles pensamentos ruins, negativos, tóxicos, mas pelo contrário, a minha mente foi condicionada para declarar aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu meditei nela dia e noite, e no momento que esse ataque vem, eu libero esse rugido, e esse rugido faz com que aquilo seja afugentado, mas também atrai para a minha vida aquilo que a palavra do Senhor diz. Então veja bem, tudo aquilo que está desalinhado, as atitudes errôneas, as crenças errôneas, as ideologias, as tradições, as doutrinas de engano que foram colocadas, esculpidas na nossa vida, veja bem, elas podem ser modificadas pela palavra de Deus. Veja bem, uma vida ruim, um viver ruim não consegue anular a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, à medida que nós somos expostos a ela, é capaz de transformar toda e qualquer vida. Uma vida que é exposta à palavra de Deus, ela será transformada. Quanto mais uma vida ela é exposta às palavras, e quanto mais uma pessoa ela entende o efeito que a palavra de Deus produz na vida dela, ela vai começar a meditar, e essa meditação vai fazer com que essa pessoa não só ela deixe de ser a pessoa que ela era, mas também vai condicionar essa pessoa para que ela seja uma pessoa bem-sucedida. Por que isso é interessante? Veja bem, Jeremias 29, no verso 11. Deixa eu pegar o verso aqui. Jeremias 29, no verso 11. Olha o que a palavra fala. Eu é que sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus ele tem planejado êxito, prosperidade e boas realizações para mim, para você. Então, quando eu alinho a minha mente com a palavra de Deus, quando eu alimento a minha mente com a palavra de Deus, eu coloco isso, eu trago isso para a minha vida. E veja bem, como eu já disse na semana passada, isso não é acidental, isso é intencional. A salvação, querido, ela é pela graça, mas a transformação, veja bem, eu preciso ser intencional nessa transformação. Se eu quero, assim como a palavra fala lá em Romanos 12, no verso 2, ela fala o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Todas as pessoas querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas existe algo que nós precisamos fazer: transformar a nossa maneira de pensar. Isso é intencional, isso não acontece por acidente. Então, a melhor maneira de transformar a minha vida é alinhar a minha vida à palavra de Deus, é alimentar o meu espírito, é trazer dia a dia a meditação na minha mente daquilo que a palavra de Deus diz. Porque, veja bem, Ele tem planos de bem e não de mal, planos de prosperidade e de grandes realizações. Só que de repente, quando você escuta isso, você fala assim: mas a minha vida é totalmente avessa a isso. A minha vida, para algumas pessoas, elas vão falar: a minha vida é uma desgraça. É o quê? Uma vida que falta da graça e do favor de Deus. E como ela pode modificar isso? Tudo começa a partir da salvação. E quanto mais eu vou vivendo essa transformação que vai acontecendo no nível da minha alma, porque a alma é o mordomo, a alma vai servir ou ao meu espírito ou ela vai servir à minha carne. Mas a condição que muitas pessoas hoje vivem é que a alma é um bom mordomo apenas da sua carne. Então, é um processo de transformação que precisa acontecer, onde a sua alma, ela entenda que ela não está para servir a sua carne, mas ela está para realmente ser um intérprete do seu espírito, o mordomo do seu espírito. Agora veja bem, o seu plano para o seu mundo pessoal depende de como você vai cumprir, tomar em primeiro lugar o quê? O controle da sua mente e da sua boca. Você pode ter um plano muito bom para mudar a sua vida, mas enquanto você não tiver o controle do jogo, daquilo que passa sobre a sua mente, dos pensamentos que estão aí, porque veja bem, os seus pensamentos geram os seus sentimentos e os seus sentimentos acabam, se revelando através da sua boca. Então, quanto mais você aprende a colocar a cada dia o capacete da salvação. O capacete da salvação, veja bem, não é um objeto que você todo dia acorda e fala assim: pai, eu tomo o capacete da salvação. Não é isso. O capacete da salvação fala de uma transformação, de uma renovação que acontece na mente dia a dia. Então, quanto mais eu me coloco nessa condição de viver essa transformação que acontece na minha mente, eu vou atualizando a minha maneira de pensar. Veja bem, você não gosta de coisa velha, você não tem fogão de asas em casa, você não tem televisão de tubo em casa, você não tem um fusquinha na garagem da sua casa, a não ser que seja um colecionador. Agora preste bem atenção, se você não gosta destas coisas porque elas são velhas, antiquadas, ultrapassadas, entenda que você também não pode ter uma mentalidade do velho homem. A sua mente precisa ser transformada. Para quê? Para romper os cárceres mentais. Os cárceres mentais vão ser destruídos à medida que você aprenda a alinhar e encher a sua mente e a sua boca com as palavras de Deus. Quanto mais você faz isso, mais a sua vida vai entrar num nível de transformação. Suas palavras criam realidades. Agora, se você não sabe o que falar, é porque você está pensando errado. À medida que os seus pensamentos são alinhados à palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai ter palavras corretas para liberar na sua atmosfera. E as suas palavras vão criar as novas realidades que você vai viver. Veja bem, a luz, à medida que eu libero a palavra de Deus, eu declaro a palavra de Deus, eu estou liberando luz. E o que é luz? Não é apenas a ausência de trevas, de escuridão, mas é a própria presença do Deus vivo. Então, quando eu declaro que haja luz, o que acontece? As trevas estão sendo dissipadas, mas o Senhor também está se manifestando. Agora veja bem, o que é importante frisarmos aqui para poder finalizar esse dia, né? Cada novo dia traz um novo amanhecer, né? Você vê as trevas indo e a luz chegando. As trevas indo e a luz chegando. Isso é natural de todos os dias. Agora, se cada novo dia traz um novo amanhecer, ele também traz melhores e maiores oportunidades. Então, eu preciso aprender a desfrutar de cada dia. Como que eu posso fazer isso? Aprendendo a pensar e a falar. Aprendendo o que eu posso fazer para iniciar o meu dia de uma forma que eu governe sobre ele e não seja escravo do meu dia, não seja escravo das pressões, das demandas, porque eu e você temos demandas. Agora, se eu aprendo a governar o meu dia, o que eu vou experimentar, querido? Eu vou governar sobre o meu dia.
né? Eu vou não ser alguém que vai ser encurralado pelas pressões, mas eu vou ter já me antecipado, e quem antecipa governa. Então, eu vou me antecipar a cada dia, a cada situação, para que eu não seja um escravo do dia, alguém que foi emboscado pelas pressões. E Adriano, como eu faço isso? Eu começo o meu dia rugindo. Como eu faço isso? Né? Eu vou te falar o que eu faço no início de cada dia, né? E se isso faz sentido para você, que você possa trazer isso. Como iniciar cada dia? Inicie cada dia tendo um tempo com o Senhor. Eu inicio meus dias, eu preparo um café da manhã, só um café, o pretinho, só para despertar. Eu preparo esse café, e depois que eu preparo esse café, se eu vou ficar em casa, eu tendo esse tempo, eu pego a minha Bíblia, eu pego um livro que eu estou lendo, e eu sento aqui na mesa da minha cozinha onde eu estou falando com você, e eu tenho um tempo aqui, um tempo onde eu vou parar para ler a palavra, e um tempo onde eu vou orar. Eu vou orar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para esse tempo, coisas que eu preciso de resposta, coisas que eu preciso de ver a mão do Senhor acontecendo. Eu vou orar pela minha comunidade, pela minha igreja, eu vou orar pela minha liderança, eu vou orar pela minha casa, eu vou orar pelos meus filhos, pela minha esposa, eu vou orar pelo meu trabalho, eu vou colocar as coisas diante do Senhor, eu vou esvaziar o meu coração de toda e qualquer ansiedade, preocupação, qualquer peso. E depois que eu coloco isso diante de Deus, é algo que tem um alívio, né? E Deus começa a trazer graça e paz ao meu coração, e palavras começam a vir, e eu entendo que ali é a hora de, muitas vezes, trazer uma liberação. É orar aquilo que o Espírito Santo vai nos inspirando. Então você começa a orar, liberar essas palavras, você começa a liberar, a profetizar no mundo espiritual novas realidades, coisas que já foram liberadas no trono de Deus para que elas possam ser recebidas aqui na terra, né? Que a terra se alinhe aos céus para ouvir e obedecer, e tudo aquilo que os céus já liberaram, a terra simplesmente ouça, obedeça e libere. E você vai vivendo o dia. Eu encerro esse momento agradecendo ao Senhor, agradecendo, um momento de gratidão. Mas como que eu agradeço por algo que eu ainda não recebi? Isso é fé. Isso é fé. Agradecendo a Deus pelas realidades que estão sendo geradas, agradecendo a Deus por aquilo que Ele já falou, os planos dele. Pai, eu sei que os seus planos são melhores e maiores que os meus. Eu sei que os teus planos são de bem e não de mal. Eu sei que o futuro que tu tens para mim é um futuro melhor, é um futuro mais glorioso, é um futuro mais próspero. E assim nós vamos construindo. Deus abençoe sua vida, que você possa, ao assistir essa gravação, você possa verdadeiramente entender. A sua mente precisa ser transformada. A maneira de transformar a sua mente é alimentando ela com a palavra de Deus. É meditando na palavra dia e noite, extraindo a revelação, pedindo ao Senhor, Pai, me dê sabedoria, porque algumas pessoas, elas falam assim, eu até leio, mas eu não entendo. Então peça a capacidade de compreensão. Ele vai te dar a capacidade de compreender aquilo que ele fala. E à medida que você for compreendendo, você vai armazenando estas coisas no teu coração e vai falando estas coisas também, criando novas realidades. A sua vida estará entrando em um tempo de alinhamento, mas também em um tempo de viver um novo momento. Então, Deus abençoe sua vida. Compartilha, que mais pessoas possam ir. Durante essa semana nós vamos continuar falando desses cárceres da mente. Vamos romper com esses cárceres, com essas prisões, vamos entrar em um novo nível de liberdade. E essa liberdade, como eu disse no início, ela é de dentro para fora. Deus abençoe você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse tempo aqui diante do Senhor, tudo que foi compartilhado aqui. Pai, a tua palavra não volta vazia. Eu quero declarar que aqueles que assistirem e receberem dessa palavra, Pai, faz a tua palavra prosperar no coração de cada um. Faz a tua palavra, Pai, sim, trazer a vida de cada um despertar para que haja, sim, um alinhamento, que os corações se abram para ter fome e sede da tua palavra, que a meditação na tua palavra dia e noite venha gerar
realidades novas internas e, consequentemente, à medida que a boca se abrir, ela possa liberar palavras que vão mudar as realidades externas. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por aquilo que está sendo gerado, aquilo que está sendo construído. E eu sei, Pai, que vidas serão tomadas, tocadas e transformadas. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amanhã estamos aqui. Deus abençoe.